Boa tarde a todos, tudo bem? Como todos estão? Hoje eu vou falar sobre a primeira providência, a Kunitoko Tachi no Mikoto. Eu conto com a atenção de todos. Nosso dia a dia é tão corrido que muitas vezes a gente não consegue parar para apreciar e agradecer as providências divinas, mesmo sabendo que Deus está em tudo. Muitas vezes a gente só para reconhecer e agradecer esses trabalhos quando a gente vai rezar. Só que o caminho da dedicação sincera a Deus Pai só é trilhado quando a gente pensa nele constantemente, com bastante gratidão, e quando a gente faz o uso correto, né, dos nossos espíritos. Por isso, esse vídeo, né, tem como objetivo ajudar as pessoas a refletirem um pouco sobre essas providências divinas, né, sobre a primeira providência e sobre os usos espirituais que correspondem. É de suma importância, né, a gente ter profunda consciência de que tudo é um empréstimo de Deus Pares e que todo e qualquer uso espiritual vai trazer uma consequência positiva ou negativa, dependendo do nosso uso espiritual. Quando a gente entende que tudo que acontece no nosso corpo e ao nosso redor são um reflexo do nosso espírito, daí a gente consegue ter mais cuidado, né, com nossos espíritos. Por tudo ser de Deus Pares e ser regido de acordo com as suas providências, tudo que plantamos através do nosso espírito, a gente colhe de acordo com o trabalho de Deus Pares. Por exemplo, se a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Mas se a gente planta coisas ruins, mesmo que seja difícil ou doloroso para nós, um dia a gente vai colher essas coisas ruins, né? Então, as nossas escolhas, elas devem ser sempre para o bem. E é necessário a gente sempre pensar no próximo, nos outros seres, no meio ambiente, em tudo, né? E assim a gente consegue evoluir espiritualmente. Por isso, né, a única maneira que a gente tem de preservar o nosso corpo e a nossa volta é usando o espírito de forma que corresponda a Deus Pares. E para isso, né, é importante a gente conhecer a criação original da humanidade, do mundo, e o trabalho, né, de Deus Pares no corpo humano, na natureza, né, para a gente poder se espelhar nessa natureza, né, que Deus Pares é a natureza, e para a gente conseguir usar o espírito de forma correta. Então, né, partindo desse pressuposto, para ficar mais didático, a gente vai estudar uma providência de cada vez, né? E hoje eu vou falar sobre a primeira providência, né? Embora todas trabalhem em conjunto. A primeira providência é Kunitoko Tachi no Mikoto, né? Kunitoko Tachi no Mikoto é a providência dos olhos e umidade no corpo humano e da água no mundo, né? Na Tenrikyo, Deus Pares é Kunitoko Tachi no Mikoto e o Motari no Mikoto, que sendo dois em um, trabalham juntos inseparavelmente, constituindo as providências, né? Agradecer pelos seus trabalhos, né? Ou pelo menos agradecer, sentir gratidão, né? Por Deus Pares estar se manifestando, trabalhando sempre para nós dessa forma, né? E sempre que a gente for beber água, utilizar água para algo, ou sentir o calor do fogo, ou mesmo o calor da água, das coisas, né? É importante a gente lembrar que a gente está sendo vivificado dentro do corpo de Deus Pares e agradecer profundamente por nos conceder, né, essas providências. Quando a gente faz dessa forma, né, de estar sempre agradecendo a Deus Pares, a gente consegue incluir Deus Pares cada vez mais no nosso dia a dia, né? E a gratidão vai aumentar cada vez mais. E até chegar um dia em que a gente vai conseguir ser grato, independentemente de ver, sentir, né? Mas apenas por saber que existe essa providência, né? A vida plena de alegria e felicidade desejada por Deus Pares não é aquela felicidade só dos seres humanos, né, entre si. É aquela compartilhada tanto por ele quanto pelos seres humanos, né, uma coisa conjunta. Mas como Deus Pares já está com a gente, né, vivendo, trabalhando em tudo, né, compartilhar a vida plena de alegria e felicidade significa ter profunda consciência, né, de que ele está em tudo, né, e manifestar constantemente, em cada momento do nosso dia, esse espírito de gratidão, né, pela sua presença e pelo seu trabalho, né. E como disse antes, né, isso é seguir o caminho, né, da dedicação sincera a Deus, né.
Então, manifestar a gratidão, né, por cada coisa, né, sentir essa gratidão e sentir a presença dele e compartilhar essa alegria, né, é uma forma, né, de compartilhar a vida plena de alegria e felicidade, a vida, né, compartilhar a nossa vida com ele, né. Por isso é essencial a gente aprender, né, sobre como Deus Pai exerce esses trabalhos, para a gente ter a consciência, né, da existência desse trabalho tanto no nosso corpo quanto na nossa volta, né. Então, para quem ainda não faz, né, eu convido, né, toda vez, né, olhar, sempre que vê a água, a lua, o sol, o fogo, né, eu convido a juntar as mãos e agradecer, né, da mesma forma que a gente agradece a refeição, né, antes de comer a gente agradece a refeição, porque também é uma graça divina, né. E assim, sempre que a gente for agradecer essas providências, a gente vai estar exercitando essa capacidade de sentir Deus Parens na nossa volta, isso é muito importante, né. Como as primeiras providências trabalham juntas, né, seria muito interessante se eu conseguisse falar sobre as duas ao mesmo tempo, mas por questão de tempo, né, a gente vai estudar uma de cada vez, né. E para saber sobre a primeira providência, que é de Kunito Kotati no Mikoto, né, a gente precisa refletir, né, sobre como foi a criação, como é o trabalho através da lua, e da água e dos olhos, né? A gente vai ver um pouquinho de cada vez. O momento da criação, né, é quando aconteceu a criação original dos seres humanos e do mundo, né? E a Oyasama explicou como foi essa criação, né, através da razão da origem, né? E os mestres que seguiam Oyasama, eles transcreveram essas explanações, né? E eles são chamados de registros antigos ou registros falados, por ter sido transmitido oralmente, né? Vale lembrar que não são escrituras feitas diretamente pela Oyasama, né? E muito menos foram considerados perfeitos por ela. Ela só deu uma olhada, mas não comentou nada, né? Mas mesmo assim, por terem sido feitos oralmente por ela, acho que são de grande aprendizado para nós, proporciona bastante reflexão, né? E é isso que a gente vai fazer um pouquinho hoje. Então, eu vou ler um pouquinho a parte que é importante para o dia de hoje, né? Este mundo era apenas um mar de lama, e tudo começou com Deus Parens, Kunito Kotati no Mikoto e o Motari no Mikoto. Kunito Kotati no Mikoto estava na forma de um dragão de uma cabeça e uma cauda, e o Motari no Mikoto na forma de uma serpente gigante de 12 cabeças e 3 caudas cortantes. Kunito Kotati no Mikoto, vendo o mar de lama caótico e sem graça, imaginou um mundo cheio de vida plena de alegria e felicidade, compartilhado pelos seres humanos e por Deus Parens. Então, foi consultar o Motari no Mikoto, que concordou, e assim iniciaram a criação utilizando os instrumentos e protótipos necessários. Durante a criação, Kunito Kotati no Mikoto se introduziu no protótipo masculino como uma providência da lua, e o Motari no Mikoto no protótipo feminino como providência do sol, para ensinar a providência da criação dos seres humanos e fazer com que os seres humanos fossem concebidos. Não foi uma tarefa fácil e precisou de muito trabalho para que este mundo e os seres humanos fossem criados. O que esse trecho traz, né? A gente pode perceber, né, que além de juntar os instrumentos e protótipos necessários para a criação, né, o que Deus Parens fez, Kunito Kotati no Mikoto e o Motari no Mikoto, né? O que eles fizeram? Eles se introduziram nesses protótipos, eles reuniram, né, tudo que era necessário e se introduziram para a concepção dos seres humanos, para fazer essa criação, né? Então, a gente vai partir do pressuposto que quando a gente foi criado, a gente herdou todas as características espirituais de Deus Parens, né, nesse momento, desde esse momento da criação, e também as características dos instrumentos e dos protótipos. E são essas características, né, que Deus Parens reuniu, né, e as características de Deus Parens que ele deseja que a gente tenha. É muito importante a gente ter o espírito puro, né, de como no início da criação. E tirar as poeiras que a gente foi acumulando, né, desde então, por causa do nosso egoísmo. Por isso, é de extrema importância conhecer como eram essas características espirituais, né, da criação, o que Deus Parens selecionou, né, para a gente ver no que a gente está desviando e para a gente ter a possibilidade de corrigir esses erros ou de remover essas poeiras do nosso espírito.
Vamos começar então pelo fato de Kunito Kotachi no Mikoto ter estado na forma de um dragão de uma cabeça e uma cauda e ter se introduzido no protótipo masculino, né? O que isso representa, né? Com isso a gente já pode perceber que o espírito dos homens tem essa característica natural de pensar uma coisa de cada vez, de forma detalhada e profunda, né? E isso é uma coisa natural, né, deles. E a gente não pode reclamar, né? Os homens conseguem pensar várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eles não é que eles pensam ao mesmo tempo, eles pensam um passo de cada vez à frente, né? Então, é uma característica e a gente não pode reclamar, né? Mas com o Motari no Mikoto é diferente. Ela estava na forma, né, de uma serpente gigante de 12 cabeças e 3 caudas cortantes. Então, o que essas 12 cabeças representam? Que a mulher, ela já tem essa coisa mais natural de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por ter naturezas diferentes, né, é muito importante não sentir insatisfação um pelo outro. Claro, cada pessoa vai ter uma característica, uma pessoa pode puxar mais para esse lado, né, de Kunito Kotachi no Mikoto, ou por Omotari no Mikoto. Então, mas é uma característica, ou pensa uma coisa de cada vez, ou pensa várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não pode reclamar quando uma pessoa não consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, ou quando uma pessoa reclama que alguém pensa várias coisas e aí acaba esquecendo de alguma coisa, ou por pensar várias coisas de uma vez, né? Por exemplo, né, o meu marido, ele é desse tipo, né, de pensar uma coisa de cada vez, ele segue instruções, assim, do jeito como tá, né? Por exemplo, quando ele vai cozinhar feijão, ele segue exatamente tudo que eu anotei, né? Quantidade de feijão, quantidade de água, de sal, o tempo de espera, né? A pressão, tudo. Só que aí o que acontece? Ele não vai parar para pensar, né, em economizar a louça suja, né, para não precisar ficar lavando muita coisa depois, ou ele não vai precisar fazer menos sujeira, né, ele limpando o que pode, ele vai fazer uma coisa de cada vez a cada passo ele vai ficar só naquele passo, né. Por exemplo, ele não vai pensar ao mesmo tempo, por exemplo, cuidar do bebê, lavar roupa, assim, essas coisas. Mas tá tudo bem, né? Eu fico muito agradecida, né? Apesar de ter que estar limpando várias coisas depois, às vezes uma sujeira, uma louça a mais que ele surgiu ali, eu não posso, né, reclamar, porque o feijão ficou pronto, ele é desse tipo, e o feijão ficou pronto quando eu não conseguia fazer. E da mesma forma, né, eu também, às vezes, eu penso várias coisas, assim, eu sou mais desse tipo de que pensa as coisas ao mesmo tempo, mas eu sou muito esquecida também, porque eu acabo pensando, e às vezes aquilo que para na minha frente, né, eu sinto vontade de fazer aquilo, e daí acabo esquecendo alguma outra coisa que eu já estava fazendo, né, então tudo que fica na minha vista, daí eu acabo fazendo. Mas quando eu esqueço, ele também não reclama, assim, porque ele sabe que eu tô cuidando da casa, do bebê, da comida, da roupa, enfim, de diversas coisas, né? E ele sempre agradece, né? Então, é muito importante a gente reconhecer, né, como é que é a característica daquela pessoa e saber que, na verdade, isso já vem desde a criação dos seres humanos e para a gente não exigir seja de uma forma ou de outra, né, aceitar a pessoa como que ela é, dependendo, né, se ela é mais outro, né? A natureza que Deus Pai nos concedeu, né, que a gente herdou, ele não deve ser motivo de reclamação, né, para nós seres humanos, né? É muito importante, né? Também quando no geral, né, os homens eles raciocinam uma coisa de cada vez, né, de forma profunda e é muito importante o homem não ignorar o que as mulheres falam, né, que elas falam várias coisas, né? Assim como é importante a mulher também não misturar várias coisas ao mesmo tempo, né? E compreender o ponto de vista do homem para cada uma das coisas que ele fala, né? Para as coisas profundas que ele analisa muito as coisas à frente, né? E essa é a melhor forma para se ter um diálogo. Isso não é só entre o homem e a mulher, assim, para todos nós, né? Um outro ponto que é muito importante, o que Kunito Kotachi no Mikoto fez depois que ele teve a ideia, né, de criar os seres humanos? Ele começou a criação? Não, ele não começou sozinho, ele foi consultar o Motari no Mikoto.
Isso significa, né, que mesmo que a gente tenha boas ideias, bons propósitos, a gente não pode agir por impulso, né? A gente tem que consultar algum responsável, podendo ser os pais, o condutor da igreja, ou aquele que precisa saber, né, quando o que a gente está desejando fazer. Isso é muito importante, principalmente quando se trata de um casal, né? Porque Deus Parens é um casal o que é um só, né? E uma ideia deve ser sempre consultada, né? É muito importante que haja o consentimento, né, de todas as pessoas envolvidas, né, principalmente do casal, né, para qualquer coisa que se deseja começar, se tem um desejo sincero por parte de todos os envolvidos, né, aí as coisas tomam forma, dão certo, né, porque teve um início que corresponde, né, à providência divina. Outro ponto importante é que mesmo antes de dar início à criação, Kunitoko Tati no Mikoto imaginou um mundo em que os seres humanos viviam a vida plena de alegria e felicidade, juntamente com Deus Parens. E por isso deu início à criação. O que isso significa? Né? Significa que Deus Parens, antes mesmo de pôr em prática, ele imaginou um futuro. Ele imaginou um futuro com boas expectativas, sem preocupações, e ele não achou que as coisas dariam errado, né? Ele nos criou, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência de que os seres humanos poderiam comer vários erros espirituais ao dar o livre-arbítrio, né? Em nenhum momento Deus Parens pensou, né, que no futuro que a humanidade seria um erro, que daria muitas coisas erradas, e mesmo hoje ele não pensa que deu errado, né, ou que a gente não devia existir, né? Em vez disso, mesmo com as nossas poeiras, com os nossos erros e defeitos, né, Deus Parens sempre tem nos orientado com muito amor e carinho. Por isso, né, não se preocupar com o futuro, né, ser mais, assim, ver as coisas boas, ver o lado positivo, do que quer que seja, né, corresponde a Deus Parens, né, porque é assim que Deus Parens sempre exerceu o trabalho. Por outro lado, né, ser pessimista, né, ter preocupação em relação ao futuro, né, chegando a ter ansiedade, isso não corresponde a essa providência. E agora eu queria refletir um pouco sobre o fato de Kunitoko Tati no Mikoto ter tido uma ideia e, juntamente com o Motari no Mikoto, ter trabalhado arduamente para isso, né? O que isso nos mostra, né? Isso mostra a todos nós que é muito importante ter um objetivo em mente e trabalhar para isso, né? Trabalhar árduo e firmemente para isso. Se uma pessoa não tem nenhum sonho ou objetivo, vai ser muito difícil ela achar sentido pro esforço ou pro trabalho dela. Mas, né, se ela tiver alguma coisa mais concreta, um sonho, alguma motivação, ela vai conseguir, né, ficar animada e trabalhar, e vai se esforçar bastante para alcançar isso. É muito importante ter uma motivação, um objetivo, né? Senão fica sem sentido o nosso esforço, né? Quando uma pessoa fica bastante motivada para alguma coisa, ela também consegue se levantar cedo, né? Levantar cedo é o reflexo de uma pessoa que tem uma motivação. Levantar cedo é uma das maiores manifestações de ânimo de alguém que tem um objetivo concreto que corresponde a Deus Parens. Uma pessoa com objetivo firme, com certeza vai estar acordando cedo para concretizar isso, né? E acredito que todas as pessoas que alcançaram os próprios objetivos, elas se levantaram cedo e continuam se levantando cedo, porque levantar cedo faz parte, né, da concretização do objetivo, né? Em outras palavras, né, quem tem uma motivação que contenta Deus Parens, né, tá sempre se levantando cedo, sabe, né, que levantar cedo é a chave para realizar as aspirações, né? Mas como eu falei antes, é muito importante não ser pessimista ou ficar ansioso em relação ao futuro. Isso não está de acordo com essa providência, né? Senão o espírito ele não fica tranquilo, né? O nosso espírito não fica tranquilo, a gente não consegue relaxar para dormir e, consequentemente, a gente não consegue acordar cedo, né? Então, se uma pessoa tem dificuldade para acordar cedo, é muito provável que ela não saiba o significado do seu esforço, né? Não tenha um sonho ou objetivo concreto, ou então ela esteja levando uma vida que não condiz com a sua pessoa ou com a intenção de Deus Parens. E aí, nesses casos, é muito importante fazer uma autorreflexão, né? Estudar os ensinamentos de Deus Parens, né? E ver
o que ele deseja que seja feito, né? Tem vários cursos, inclusive dentro da Tenikyo tem vários cursos para promover essa autorreflexão e o conhecimento, né, dos ensinamentos de Deus Parens, que é muito bom para ver o que realmente se encaixa com a pessoa, né? Porque quando uma pessoa tem um objetivo que contenta Deus Parens, ela se anima, ela se levanta cedo e ela consegue trabalhar com bastante dedicação. Bom, ainda sobre essa parte de trabalhar arduamente, quando se tem um objetivo, é muito importante que todos os envolvidos trabalhem em união espiritual, né? Da mesma forma como o Kunitoko Tachi no Mikoto trabalhou em união com o Motari no Mikoto, cada qual fazendo sua parte, né? Mas fazendo com bastante esforço e cooperação, né? Nenhuma pessoa alcança o objetivo sozinho. Independentemente do trabalho que seja exercido, muitas pessoas ao redor, né, vão fazer parte desse objetivo. E por isso é importante que tenha essa união, essa cooperação, né, esse reconhecimento, a gratidão em relação a todas as pessoas, né. E também é muito importante as pessoas não desviarem ou desistirem, né, do objetivo no meio do caminho. Desde o momento da criação até agora, Deus Parens nunca desviou, né, do seu objetivo, que é orientar os seres humanos, né, exercer suas providências até que os seres humanos conseguissem chegar à vida plena de alegria e felicidade, né. Se ele tivesse parado no meio do caminho, provavelmente com certeza a gente não estaria aqui, né. É muito importante a gente trabalhar árduo e firmemente para conseguir alcançar o objetivo sem desistir, né. Conseguir fazer isso é uma virtude que corresponde a Deus. Né, a gente não se dedicar o suficiente aos olhos de Deus e a gente acabar reclamando pela falta de resultados, aí a gente não vai estar contemplando Deus Parens. Não tem necessidade de a gente esperar que os resultados surjam logo, porque eles vão vir no tempo certo, né? Seja nessa vida, seja nas outras vidas que a gente ainda vai viver, né? O importante é trabalhar bastante, ser paciente e confiar em Deus. Agora eu queria refletir sobre Deus Parens ter se introduzido no protótipo masculino como a providência da Lua. A Lua é um satélite natural que exerce um imenso trabalho sobre a Terra, né? Eu nem saberia dizer todo o trabalho da Lua, né? É graças à Lua que a Terra mantém o próprio eixo, né, de rotação, e também é graças à Lua que se consegue ter esse ambiente propício para a nossa sobrevivência. E a Lua também exerce grande influência sobre a água, só que, na verdade, a providência da Lua e da água são as mesmas, né? Então, porque são manifestações de Kunitoko Tachi no Mikoto, né? No momento da criação, quando é dito que Kunitoko Tachi no Mikoto se introduziu no protótipo masculino como a Lua, né? Isso significa que ele introduziu a característica espiritual da Lua, e é sobre isso que eu vou falar um pouco a partir de agora. A coisa que eu queria ressaltar é que a Lua trabalha enquanto a maioria dos seres vivos está dormindo, né? Ela trabalha no escuro, ou seja, ela trabalha independentemente de ser vista ou não. Isso significa que é muito importante, né, a gente trabalhar sem a necessidade de que os outros, de ser visto, sem a necessidade de ser visto, sem a necessidade de ter outras pessoas olhando, não, nem reconhecendo, né. É importante a gente trabalhar sem esperar nenhum reconhecimento. Se pelo contrário, né, a gente trabalhar pouco, né? Trabalhar pouco quando a gente está sozinho e trabalha bastante quando tem outras pessoas olhando, aí a gente não vai estar sendo honesto, né? E isso não contenta, né, a Deus Parens. É muito importante a gente ter esse trabalho constante, independentemente de estar sendo visto ou não, né? E a gente também não vai estar correspondendo a Deus Parens se a gente ficar esperando o reconhecimento dos outros, né? É muito importante a gente trabalhar sem que ninguém nos veja, né? Sabendo, pelo menos, né, só que Deus Parens está observando tudo. E daí a gente vai estar trabalhando de verdade, com honestidade, né? E como eu falei antes, trabalhar árduo e firmemente é que corresponde a Deus Parens. E vocês sabem qual é o órgão que trabalha intensamente durante a noite? É o cérebro, né? Mesmo que todos os órgãos mantenham um funcionamento normal, assim, em harmonia,
O cérebro, ele faz um trabalho bastante intenso, né, para processar as informações, para fazer com que o nosso corpo se recupere enquanto a gente está dormindo, né. Então, esse órgão também representa o trabalho de Kunito Kotati no Mikoto dentro do nosso corpo. Por isso, né, problemas com o cérebro, com sono, né, estão intimamente ligados ao desejo de Deus Pares, né, de que confie no trabalho deles, sem se preocupar com nada, né? Quando a pessoa dorme bem e acordar bem, é porque ela está conseguindo se amparar em Deus, né? E corresponder a Deus Pares. Bom, outra coisa sobre a Lua é que a Lua, ela mostra sempre a mesma face, né? Essa natureza nos mostra a importância de a gente não tratar as pessoas de forma diferente, né? Se a gente é de um jeito para uma pessoa, é importante a gente ser do mesmo jeito para outra pessoa, né? Não fazer essa diferença de tratamento, né? Tem gente que trata bem os seus familiares, né? Muito carinhoso com os familiares, mas são mais soberbas, assim, diante dos outros, né? No trabalho, enfim, em algum outro lugar. Mas também tem o contrário, né? São pessoas que são grossas com a própria família, não ligam muito com o jeito como usa as palavras dentro de casa, mas são muito gentis com as pessoas de fora, né? Isso aí é uma coisa, assim, que não condiz com essa providência, né? É muito importante a gente ter a mesma face diante de todo mundo que está na nossa frente, né? Por isso a gente deve ter muito cuidado, né? Para a gente tratar as pessoas, né, com muito amor e carinho, ser a mesma pessoa diante dos outros, né? Um outro ponto importante sobre a Lua é que ela não tem luz própria. A luz que vem dela provém do Sol, né? E o que isso significa? Significa que, em vez de falar sobre os nossos feitos, né, a gente precisa fazer o contrário, exaltar os trabalhos e qualidades do outro, refletir os trabalhos e qualidades, né, da outra pessoa, né, não de si. Como o Sol representa uma providência feminina, o fato de a Lua refletir a luz do Sol significa que a gente precisa também exaltar, né, principalmente o trabalho das figuras femininas, né, que estão na nossa volta, né, porque a nossa luz vem delas. Então, é importante a gente ser grato, né, a todas as pessoas, mas também, principalmente, né, as mulheres que nos rodeiam, né, as avós, as nossas mães, as sogras, a esposa, a irmã, as filhas, né, o papel feminino na nossa volta é muito importante, né, deles também, o nosso brilho, a nossa alegria, né. Então, é importante a gente ter gratidão a todas as pessoas, né, principalmente as mulheres, né. Eu acredito que se a gente tivesse espírito de gratidão e manifestar, né, em palavras, em ações, elas vão ficar muito felizes, né, elas vão ficar muito contentes e vão ficar mais alegres ainda, né, vão conseguir transbordar mais alegrias, né, essa iluminação que representa esse sol, né. E como o Sol e a Lua formam um par, né, é importante também a gente exaltar as qualidades da pessoa que forma o nosso par, né? Sendo a Lua natureza masculina e o Sol feminina, é muito importante, né, que o marido, né, exalte as qualidades da sua esposa, né? Assim como faz a Lua. Então, em vez de a gente falar sobre as nossas coisas e falar sobre as nossas qualidades e nossas conquistas, né, vamos elogiar as outras pessoas, né, ver, né, exaltar, né, as qualidades dos outros, os feitos dos outros, principalmente quando se trata do nosso par, do nosso parceiro, né, e as figuras femininas ao nosso redor, que é de onde vem o nosso brilho, né. E tendo falado isso, né, eu queria refletir sobre o ensinamento da Tenrikyo, que está no episódio 29, Os 13 Tesouros, né, do livro Episódios da Vida de Oyasama. Certa vez, Oyasama, dirigindo-se a Izuburi, disse: Izu, abra a mão. Ele fez como lhe foi dito. Ela pegou 3 grãos de arroz em casca e pôs-lhe na mão, um a um, dizendo: Este é levantar cedo, este é honestidade e este é trabalho. E continuou: Deve segurar firmemente estes 3 grãos e agir de modo que não os perca. Iso passou toda a sua vida cumprindo
seguindo esse ensinamento. Para quem não sabe, Izuiburi foi um grande mestre que seguiu fielmente os ensinamentos de Deus Parens e Oyasama. Ele era conhecido como a pessoa mais honesta da região, era um carpinteiro muito dedicado, com vários discípulos, e ele acordava antes do sol nascer, se eu não me engano, era antes das 4 da manhã, né, todos os dias. Deus Parens, com certeza, gostava muito desse mestre, gostava muito das atitudes, né, dele, por isso concedeu, através do Oyasama, a nossa mãe, esses 3 grãos representando essas virtudes, né, de levantar cedo, ser honestidade e trabalho, né, são virtudes valiosíssimas, né, para que eles nunca perdessem, né. Essas 3 virtudes são tão importantes, né, a ponto de Oyasama orientar para não perder, né, de incentivar ele a continuar fazendo o mesmo, né. Porque, na minha opinião, né, essas 3 qualidades correspondem principalmente às providências de Deus Parens, que são Kunitokotati no Mikoto e Omotari no Mikoto. Porque, como eu falei antes, né, levantar cedo, ele representa, né, essa motivação da pessoa, né, levantar cedo é importante porque mostra que a pessoa possui um objetivo e está motivado, né, é importante por ser a manifestação da alegria que a pessoa tem dentro de si, do sentimento de apreciação pela vida, por manifestar gratidão também pelos trabalhos de Deus Parens e por representar o esforço que a gente está tendo em relação a alguma busca, né. Quando a pessoa levanta cedo, provavelmente ela sabe que para conquistar alguma coisa tem que partir do esforço dela. Não, as coisas não vão acontecer assim naturalmente. Ela vai precisar, ela vai precisar, né, de um grande esforço e levantar cedo faz parte desse esforço. Ser trabalhador também é muito importante, porque não tem trabalho maior do que o de Deus Parens, né? Deus Parens trabalha em tudo, nos orienta com muito amor, dedicação, para que a gente alcance a vida plena de alegria e felicidade. Então, não tem como medir o trabalho de Deus Parens através das providências, né? Então, esse exercer o trabalho é muito importante, né? Porque ele dignifica, né, o nosso ser. Então, é muito importante a gente ser trabalhador, né? Tá sempre utilizando o nosso corpo para trabalhar. E esse grande trabalho corresponde a Deus Parens, né? E também a honestidade, né? Ser honesto. A Lua, né? Ela é muito honesta porque, independentemente de ser vista ou não, ela está trabalhando de forma igual para todos, né? Por isso que esse ensinamento, né? Acordar cedo, né? Honestidade, trabalho, né? Eu acredito que esteja correspondendo, né? Diretamente às providências de Kunitokotati no Mikoto e Omotari no Mikoto, e é muito importante a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Agora vamos falar, né, sobre a água. Já falei sobre a Lua e, né, vamos falar sobre a água, né? Como todo mundo sabe, a Lua exerce uma grande influência sobre a Terra, porque é graças a ela, né, que consegue manter o eixo, né, como mencionei antes, né? E agora, como eu mencionei antes, o trabalho da água e da lua é o mesmo, né? É a manifestação de Kunitokotati no Mikoto. E sobre a água, o que a gente pode falar da água? Aproximadamente 70%, né, do nosso corpo é água. E também, mais ou menos, no mundo também acontece mais ou menos dessa forma, né? Mais ou menos 70% da Terra é água. E a água ela é muito importante, é fundamental, né? A gente beber água para a gente manter a boa saúde e o funcionamento, né, do nosso corpo, né? A gente pode até ficar alguns dias sem se alimentar, né? Por algumas semanas, mas é impossível, né? A gente deixar de beber água, porque ela é vital, é o líquido mais precioso, né, do mundo, né, se não houvesse, né, a água, o calor adequado, nem o ar, não teria vida na Terra, né, por isso, como eu falei antes, é muito importante a gente ter gratidão a essas providências. Com relação à água, quais são as características espirituais da água, né? A água, ela é limpa,
ela é pura, ela é transparente. E o que significa isso? Significa que é isso que a gente tem que buscar em relação ao nosso espírito, ser um espírito limpo, puro e transparente. Por ser assim, né, que a água tem a grande capacidade de limpar as outras coisas, né? E mesmo ficando suja, ela consegue ficar limpa novamente com tratamento, né? Se ela se manter sempre suja, se ela fosse uma coisa lamacenta, né, não tem como limpar as outras coisas. A gente também, a gente é da mesma forma, a gente tem um espírito igual, né? A gente consegue também ajudar na limpeza do espírito das outras pessoas quando a gente transmite os ensinamentos de Deus Pares, né? E ainda a gente consegue limpar o nosso próprio espírito, né, do serviço sagrado, da oração. Mas se o nosso espírito se mantiver sujo, a gente não consegue ajudar os outros, né? Senão a gente, em vez de limpar os outros, vai estar sujando os outros, né? Vai estar transmitindo poeira para os outros. Né? Isso é muito importante, né? A gente limpar o nosso espírito do serviço sagrado e, com isso, né, ajudar os próximos também. Além disso, né, assim como a água consegue se adaptar a qualquer recipiente em que ela é transferida, né, a gente também tem que buscar ter esse espírito, né, de adaptabilidade, né, a gente, em relação a qualquer coisa que Deus Pares coloca na nossa frente, né, ele nunca nos dá um fardo maior do que a gente consegue carregar, né, então, o que que é o que que é esse se adaptar, né? É a gente aceitar, né, as coisas que estão na nossa volta. Se a gente reclamar das pessoas, das circunstâncias, né, no nosso redor, o mesmo reclamar é o mesmo que reclamar do recipiente que Deus Pares colocou para a gente evoluir espiritualmente, né? Por isso, mesmo com as dificuldades, é muito importante a gente ser como a água. Que se adapta a qualquer recipiente e ficar sempre satisfeito, né, com as lições que eles que nos concede. A água, durante a Segunda Guerra Mundial, né, o meu avô materno, ele tomou radiação da bomba atômica em Hiroshima e ele ficou com queimaduras gravíssimas pelo corpo todo e entrou em estado de coma, né? A mãe dele, que é minha bisavó, né, ela era enfermeira e por ser enfermeira ela já sabia que o estado do meu avô que ele já não tinha mais salvação, né? Então ela foi pelo caminho do milagre, né? Ela tentou ver se não tinha um milagre para o momento. E daí ela não era da Tendikyo, mas ela foi lá até Tende buscar uma água, né, abençoada, que ela tinha ouvido falar, que fazia curas incríveis, né? Mas pensem, Hiroshima ele é muito longe de Tene. Para quem sabe, né, a distância, sabe do que eu estou falando. Mas mesmo apesar dessa distância, né, ela foi lá, ela tentou. Só que imaginem a situação, né? Era época de Segunda Guerra Mundial. O Japão ele estava destruído, né? E ainda mais com a bomba atômica, né, em Hiroshima, e não tinha transporte, não tinha como ela se locomover de Hiroshima para Tende. Então, o que ela fez? Ela né, esperando, né, que acontecesse um milagre, ela foi em busca, né, de caronas e por muitas vezes ela caminhou a pé, caminhou assim, ela foi a pé, né? Tanto na ida quanto na volta, né? Ela realmente era a única salvação dela. E ao voltar com essa água abençoada, ela passou, né, tudo pelo corpo do meu avô. E dias depois ele pensou que estava tudo no céu, porque estava tudo branco, né? Mas quando ele se deu conta de que ainda estava vivo, né? Depois ele relatou, né, que até um certo momento ele sentia assim um calor insuportável por causa das queimaduras, mas que depois ele sentiu uma refrescância muito grande, uma coisa assim, um alívio indescritível, né? E que coincidiu exatamente com o momento em que minha avó passou a água abençoada nele, né? E eu acredito que ele conseguiu essa salvação, né? Conseguiu sair do coma porque teve esse trabalho da água, né?
que foi realmente muito incrível. A água, ela é realmente uma coisa assim, muito sagrada, né? E também porque houve muita dedicação por parte da minha bisavó. A minha mãe, ela sempre ensinou que a água é muito importante e que a gente deve usar, né, com muito cuidado, como se fosse o próprio Deus, né? Porque ela já viu milagres acontecendo com a água, né? A água como coisa divina é ter um extremo cuidado em relação ao uso, né? E uma das melhores formas de a gente ter esse cuidado é economizando, né? Quando a gente economiza a água, antes mesmo de a gente pensar na parte financeira, a gente precisa pensar que a água é um bem extremamente precioso que a gente precisa preservar. A gente não pode usar, né, a nossa vontade só porque a gente pode pagar, né? É muito importante a gente usar com muito cuidado o máximo possível antes de ser jogada, né, pelo ralo, né? Como todos sabem, a gente pode utilizar baldes em vez de mangueiras, né? Tomar banho mais curto, não deixar a torneira escorrendo enquanto a gente escova os dentes, né? Ou quando a gente está lavando as mãos, que agora a gente está lavando as mãos direto, né? Mas também tem outras formas, né, de a gente aproveitar mais a água. E eu vou compartilhar com vocês, né? Por exemplo, hoje em dia tem máquinas de lavar roupa que reutilizam a água. Então, no Japão é muito comum as pessoas usarem a água do furô, né, para fazer a lavagem das roupas, né? E no Brasil também tem máquinas assim, né, que reutilizam a água, né? A gente pode reutilizar água com sabão, a água da enxaguada para fazer a água a próxima lavada, né? E a gente pode usar água com sabão para fazer a limpeza de pisos, do box, do banheiro, da privada, né? Sei lá, até mesmo para dar, a gente pode usar para dar descarga. E também quando a gente reserva, né, a água da enxaguada, a gente pode usar para a próxima lavada, mas a gente tem que cuidar, né, com os baldes com tampa, né, tem reservatório com tampa por causa da dengue, né. Para quem pode, tem tempo, é interessante, né, lavar a louça com bacias, né, para quem tem espaço, né, e tempo, né, isso é uma boa opção, porque a água da enxaguada, ela pode usar, né, pode ser usada para as próximas lavadas, né, e quando dá, né, dá para usar até para descarga, né. E ainda também é possível reservar água para da chuva, né? A gente pode preservar um pouco da água da chuva, lembrando, né, guardar tudo com tampa, né? E aqui no Fukyosho, o que meus pais fazem? Eles não deixam a água da calha escorrer direto pro ralo. Eles cortaram a calha, né, na altura do reservatório, e a água da calha cai direto nesse reservatório, e daí a gente reutiliza para lavar as áreas, para lavar o chão, enfim, para diversas coisas, né? Mas para quem tem plantas dentro de casa, dá para usar para molhar as plantinhas, né? Para lavar o carro, enfim. Dá para até... aqui em casa a gente até aproveita os dias de chuva para lavar o chão, né? A criançada adora lavar o chão nos dias de chuva. Cada pessoa pode pensar numa maneira diferente na maneira que pode, né, para economizar a água, né? O que é importante? É importante a gente estar consciente de que é um bem muito muito valioso, muito precioso, né? Que a gente tem que tratar como se fosse o próprio Deus Pares, né? E assim a gente evita vários problemas, né? Relacionados ao líquido do nosso corpo, né? O que é o líquido do corpo, né? O líquido dentro do ouvido, assim, a parte da labirintite, da desidratação, problemas nos rins, né? Se a gente conseguir, né, corresponder a essa providência, a gente pode conseguir evitar esses problemas, né? Às vezes a gente não passa por problemas porque a gente faz maldade, né? Mas a gente passa por problemas porque a gente deixa de fazer algo que a gente pode fazer a mais, né? E que corresponde a Deus Pares. Por tudo ser, né? Por todo esse mundo, por esses corpos, né, ser tudo de Deus Pares, né, é muito importante a gente cuidar, né, sem desperdiçar e dando muito valor. Fazendo assim, eu tenho certeza, né, que Deus Pares vai ficar contente e vai conceder harmonia, principalmente entre o casal.
sobre casal, né? Logo que a gente casou, eu e meu marido, a gente veio morar na casa de divulgação, né? Que é conduzida pelos meus pais. Mas como a família aumentou, né? Eu tive um bebê. Recentemente a gente mudou para um apartamento alugado que fica aqui ao lado, né? E o condomínio ele está embutido no valor do aluguel, né? Então o aluguel é fixo, né? E dentro do condomínio já tem a conta d'água, então para nós a água ela é indiferente, o consumo da água, né, ele não vai afetar o valor do aluguel, porque é fixo. Mas como meus pais, né, graças aos meus pais que sempre nos ensinaram o valor da água, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente se mudou foi pensar em maneiras de reutilizar, de economizar água, né? E aí a gente comprou 2 reservatórios de 100 litros, né? Uns reservatórios com tampa, né? E alguns baldes e bacias para poder fazer esse reaproveitamento, né? Com isso a gente consegue reaproveitar, né, quase 100%, né, da água que sai da máquina de lavar roupa. A gente faz isso com muito prazer, né, mesmo que isso não interfira, né, nas nossas despesas, porque os meus pais, né, ensinaram esse valor, o valor da água e a tratar a água como algo divino e muito precioso, né. Eu acho que Deus Pares deve estar contente comigo, né, com meu marido, porque graças a Deus a minha família é bastante harmoniosa, eu não tenho o que reclamar, né? E eu tenho certeza que isso, né, é uma graça, né, que Deus Pai está concedendo, né? Eu acho que se meus pais tivessem ensinado que era para que a economia da água era para economizar dinheiro, acho que eu não estaria fazendo isso hoje, né? Mas como eles nos ensinaram que é para economizar água pela água ser preciosa, aí a gente consegue fazer isso com bastante ânimo, né? Por isso, se vocês têm filhos e querem, né, que Deus Pai também conceda essa graça da harmonia e felicidade entre o casal, né, ensine os filhos que a água é uma coisa muito preciosa, que é uma coisa divina, que a gente não pode desperdiçar, né, e que isso não também tem a ver pelo dinheiro, mas principalmente pelo valor da água em si, né? Aí eu tenho certeza que Deus Pai vai ficar muito contente, né? E vai conceder as providências, né? Vai conseguir exercer o seu trabalho com mais alegria ainda, né? Agora eu vou falar sobre o trabalho dos olhos, né? Que Kunitoko Tachi no Mikoto, ele trabalha no corpo humano através dos olhos também, né? Ao criar os seres humanos, Deus Parens nos concedeu tudo que a gente precisava para atingir a vida plena de alegria e felicidade, né? Inclusive o nosso corpo, né? Nosso corpo é um empréstimo para a gente poder usufruir, né? E poder viver essa vida plena de alegria, né? Ele também nos concedeu o livre-arbítrio. E como que a gente usa esse livre-arbítrio, né? Como que a gente manifesta esse livre-arbítrio? Praticamente todo o nosso corpo, né, trabalha graças ao trabalho de Deus Parens, né? Por exemplo, tem muita coisa que a gente não consegue controlar, o cérebro, os pulmões, o coração, né? Tudo isso, né, pertence a Deus Parens, não é coisa que a gente vai controlar, né? Mas ele deu instrumentos para que a gente usasse conforme o nosso espírito, né? Conforme o nosso livre-arbítrio, né? São eles os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, as 2 mãos, as 2 pernas e o órgão genital, né? Então, como o Kunitoko Tachi no Mikoto exerce sua providência nos olhos, né? Hoje eu queria refletir sobre como usar esse valioso instrumento, né, para a gente poder usufruir a vida da melhor forma, né, e corresponder, contentar a Deus Pai. Como eu disse antes, o trabalho árduo e sincero corresponde à providência de Kunitoko Tachi no Mikoto. Então, se a gente não trabalha o suficiente e a gente né, não tem o merecimento para receber aquilo e a gente deseja, né, coisas ou resultados ainda sem ter o devido merecimento, aí a gente acaba acumulando a poeira da cobiça. Os olhos, né, eles não servem para cobiçar o que a gente não tem, né? Ou para desejar aquilo que é dos outros, né? Para desejar qualquer coisa que a gente veja. E sim para ficar feliz com as coisas, né? Com as conquistas das pessoas, né? E ter os olhos, eles servem para a gente ver que para a gente se sentir satisfeito com as coisas que a gente vê. Na explicação
Ação das 8 poeiras, a gente tem o seguinte, né? Cobiçar é desejar dinheiro sem dedicar-se e sem trabalhar. É querer vestir roupas boas ou comer coisas não condizentes com a própria situação. É o espírito de desejar ainda mais, embora já seja o bastante. É de suma importância estabelecer o espírito de satisfação sincera, seja em que for. Então, o que isso significa, né? Almejar uma posição, lutar para isso, né? Almejar algo, lutar para isso, isso aí não tem problema nenhum, né? Quando a gente não tem egoísmo, né, dentro da gente, quando a gente não deseja mal para ninguém, né, a gente está de acordo com Deus pares. Só que quando tem, né, um lado egoísta dentro, a poeira, quando tem poeira dentro da gente, quando a gente está sendo egoísta e quando a gente quer, né, quer a posição do outro, quer tirar a posição do outro para a gente conseguir, né, ficar no lugar dessa pessoa, quando a gente quer o parceiro do outro, né, quando a gente quer o que os outros possuem, mesmo já tendo o suficiente, né, ou por não achar que isso é suficiente, aí a gente vai estar sendo egoísta e acumulando a poeira da cobiça. Então, é muito importante a gente ter essa satisfação sincera, né? Satisfação com as coisas que a gente merece, com as coisas que a gente tem, né? E trabalhar sinceramente para merecer as coisas se a gente deseja mais, né? E aí a gente vai estar fazendo o uso correto dos olhos, né? A gente vai estar correspondendo a Deus Pares através desse dos olhos, né, que a gente está usando através do nosso livre-arbítrio. E ainda com os olhos a gente consegue enxergar várias coisas, né, tanto boas como ruins, né. E como a gente faz, né, para usar bem esse instrumento, né, que são os olhos? Enxergando as coisas, né, sem sentir insatisfação. A gente deve, tudo que a gente olha, né, dizem que a gente tem 2 olhos para olhar tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Mas a gente deve pegar para nós, né, só as coisas boas. Quando a gente vê algo que a gente se sente insatisfeito, a gente não vai estar fazendo bom uso dos olhos. É como se a gente pegasse para nós, né, essas coisas ruins, né, e colocasse no nosso espírito, o que não é bom e vai ter consequências terríveis, né, para nossa saúde, para nossa volta, né, porque tudo que a gente pega para o nosso espírito vai refletir, né, no nosso corpo e na nossa volta. Então é bom a gente pegar, né, através dos olhos só as coisas boas. Se, né, em vez disso, a gente, né, olhar alguma coisa e não gostar, né, aí a gente vai estar pegando, né, essa coisa ruim e ela vai ficar se acumulando. É muito importante a gente tirar, né. Por isso, é muito importante a gente ter o espírito de ver o lado positivo das coisas e trazer para nós o aprendizado. Quando a gente vê o defeito de alguém, né, vamos fazer o esforço, né, para ver o lado bom dessa pessoa. Com certeza, alguma coisa ela vai ter, né? Nenhuma pessoa é 100% boa, 100% ruim, né? Todo mundo tem, ninguém é perfeito, né? A gente vai ter o nosso lado, apesar do lado, né, negativo, né, dos defeitos das pessoas, a gente vai ter, todas as pessoas, né, tem um lado positivo. E se acontece alguma coisa na nossa volta, né, vamos fazer, que seja muito ruim, vamos fazer o esforço para ver o lado positivo da situação, vamos ver o aprendizado, né, ser otimista é muito importante, né, para a gente corresponder a essa providência, porque os olhos, né, são a câmera, né, do nosso corpo, né, tudo que a gente sente através dos olhos vai direto para o nosso espírito, né? Então, vamos treinar, né? Para a gente não colocar a insatisfação dentro do espírito através dos olhos, né? Senão a gente vai estar empoeirando bastante, né? O nosso espírito, e onde tem muita poeira, Deus Pares não consegue exercer suas graças, né? Mesmo que ele queira, né? E apesar de entender isso, né, a gente sabe que não é fácil ver apenas as coisas boas, né, principalmente no meio às dificuldades, é muito difícil a gente ver o lado positivo, né, mas para isso, o que é preciso para conseguir ver o lado bom das coisas? É muito importante a gente se amparar em Deus Pares e Oyasama. Quando a gente se ampara plenamente, né, a gente não precisa se preocupar com o futuro, com nada, né? A gente consegue ter muita paz e tranquilidade em relação a qualquer coisa.
a gente consegue manter a calma, a serenidade, a gente consegue também ter a capacidade de pensar as coisas com mais racionalidade, né? Amparar em Deus Pai é confiar nos seus trabalhos, sabendo que o que quer que aconteça, né, ou esteja acontecendo, tem, né, a mão de Deus Pai, né, e o seu grande amor parental. Se a gente pensar que tem algo errado ou que pode dar errado, né, é o mesmo que querer ter o domínio da situação. E a gente não pode pensar dessa forma, pois é quase o mesmo que querer achar que as coisas, o nosso pensamento, que as coisas têm que acontecer de acordo com o nosso pensamento e não de acordo com o trabalho de Deus para e Oyasama. É como se colocar as nossas intenções acima do trabalho de Deus e de Oyasama, né? Então, quando a gente passa por algum problema, a gente precisa acreditar, né? Confiar em Deus Pares e Oyasama, acreditar que eles estão trabalhando para que a gente consiga chegar cada vez mais perto da vida plena de alegria e felicidade, que é o objetivo da vida humana. E mesmo que a gente não consiga entender o significado do que a gente esteja passando agora, né? Com certeza Deus Pares e Oyasama sabem. Então, vamos né, confiar, né, que a gente está sendo sempre guiado, né, da melhor forma, né, mesmo que seja extremamente difícil e doloroso, né, e confiar que é o caminho necessário para que a gente avance ainda mais, né, para alcançar a vida plena de alegria e felicidade o mais rápido possível. Para finalizar essa parte, eu vou resumir o que foi falado hoje, né? E que é muito importante para a gente incluir no nosso dia a dia. Vamos começar aqui. Saber que tudo é um empréstimo de Deus Pares e que todo uso espiritual trará consequência conforme correspondemos ou não a Deus Pares. Ficar cada vez mais consciente do trabalho de Deus Pares no dia a dia, juntando as mãos e agradecendo sempre que vê o trabalho da lua, do sol, da água, do fogo, né, e do ar, como se fosse o próprio Deus Pares, né. Não sentir insatisfação em relação, né, ao homem, né, de pensar uma coisa de cada vez, nem a mulher ou de pensar várias coisas ao mesmo tempo, né, ninguém, né, que seja de um jeito ou de outro, pois cada um possui uma natureza diferente, né, que foi concedida por Deus Pares e que não pode ser motivo de insatisfação. Sempre, né, sempre consultar algum responsável sobre a ideia que a gente está tendo, porque para dar certo é necessário que tenha consentimento, né, um consenso entre todos. Olhar o futuro com boas expectativas e ter sempre o pensamento positivo, deixando de lado as coisas negativas e a preocupação, né, que causa ansiedade, né. É importante a gente ter um sonho, um objetivo concreto e lutar árdua e firmemente para isso, né. Ter o espírito da lua, né, trabalhar honestamente sem esperar reconhecimento, mesmo que ninguém esteja vendo, né. Essa é uma conexão que se estabelece firmemente, né, com Deus Pares, porque ele vai ser o único a ver. Trabalhar também, se levantando cedo, diariamente, tendo união espiritual e jamais desistir nem desviar dos objetivos. Seguir o ensinamento, levantar cedo, honestidade e trabalho. Ser como a lua, que sempre mostra a mesma face e ser sempre a mesma pessoa, tanto com a família como com as pessoas de fora. Elogiar e exaltar os trabalhos dos outros, principalmente o nosso parceiro e as figuras femininas ao nosso redor. Ter o espírito da água, que é pura, limpa e transparente, se adapta em qualquer lugar, independentemente das dificuldades, e é humilde, percorrendo os locais mais baixos da Terra, né? Limpar o espírito dos outros através dos ensinamentos e limpar o próprio espírito através da oração ou serviço sagrado, né? Preservar e cuidar da água, economizando e reutilizando em tudo que conseguir. Olhar as coisas ao nosso redor sem sentir satisfação, não cobiçar as coisas, as pessoas, sem ter o devido merecimento e ver o lado positivo das coisas, amparando-se em Deus Pares e Oyasama. Bom, esse foi mais ou menos o resumo, né, do que eu falei hoje. Se a gente conseguir, né, incluir sempre, né, essas atitudes no nosso dia a dia, com certeza Deus Pares e o Oyasama vão ficar muito contentes, né? E aí a harmonia vai se estabelecer, né, nos nossos lares, nos locais onde a gente está, né? E muitas coisas boas vão acontecer.
Por isso, né, vamos passar o nosso dia a dia, né, desejando sempre contentar a Deus Pares e o Yasuma, né, através dessas atitudes e para alcançar a vida plena de alegria e felicidade. Muito obrigada.